Hoje vamos falar sobre o Green Bay Packers, uma das maiores franquias da história da NFL e que joga aqui no Brasil, no dia 6 de setembro. O adversário será o Philadelphia Eagles e essa partida será realizada na Arena Corinthians, em São Paulo. Localizados no estado de Wisconsin, o Packers foi fundado em 1919 e é um dos times mais antigos e tradicionais da liga. Fundado por Curly Lambeau e George Calhoun, o time foi criado em uma pequena cidade de Wisconsin, chamada Green Bay. O Packers é o único time de propriedade comunitária na liga, o que significa que o time pertence aos fãs e à cidade. O Packers manda seus jogos no Lambeau Field, um estádio lendário e icônico da NFL. Ele foi inaugurado em 1957 e tem capacidade para 81 mil pessoas. É um dos estádios mais difíceis para os adversários, especialmente durante os jogos no inverno rigoroso de Wisconsin. O Packers faz parte da divisão norte da NFC, um grupo que promete ser bastante competitivo em 2024. Os adversários na divisão são o Detroit Lions, o Chicago Bears e o Minnesota Vikings. As rivalidades na NFC Norte são bem antigas e acirradas, especialmente contra os Bears. Green Bay joga de verde e amarelo e possui uniformes icônicos. O capacete amarelo com o logo do time é uma das marcas mais reconhecidas do esporte. Uma curiosidade é que os torcedores do Packers são conhecidos como cabeças de queijo e usam chapéus de queijo para representar o time e o estado de Wisconsin. O Packers tem uma história repleta de glórias que começa bem antes da era Super Bowl. Nos anos de 1930 e 40, o Packers era dominante no futebol americano. Liderado por jogadores lendários como o wide receiver Don Hutson, o time venceu 6 títulos da NFL, estabelecendo uma base de sucesso para a franquia. Na década de 60, o Packers volta ao topo sob a liderança do novo técnico Vince Lombardi. Nessa década, o Packers vence em 5 títulos da NFL, incluindo os primeiros 2 Super Bowls da história da liga, em 1966 e 1967. Essa era foi marcada pelo quarterback Bart Starr, que foi fundamental para o sucesso do Packers nos anos 60. Starr foi a superestrela do Packers nos primeiros anos da era Super Bowl. Ele conquistou 5 títulos pela franquia e foi eleito o MVP da temporada regular de 1966, além de ser o MVP dos 2 Super Bowls que o Packers conquistou nos anos 60. O técnico dessa época, Vince Lombardi, é considerado um dos maiores da história da NFL. O aproveitamento de Lombardi por Green Bay foi espetacular em suas 9 temporadas, e isso lhe garantiu espaço no Hall da Fama da liga. Imprescindível mencionar que o troféu do Super Bowl é chamado Troféu Vince Lombardi por conta dele. Após a era Lombardi, o Packers passa por anos de reconstrução e só volta à elite da NFL na década de 90. Em 1992, o Packers faz um dos movimentos mais importantes de sua história, ao trocar pelo quarterback do Atlanta Falcons, Brett Favre, oferecendo uma escolha de primeira rodada. Outro movimento crucial foi a contratação do pass rusher Reggie White, um dos melhores defensores da história, que virou agente livre em 1993 após passar 8 temporadas com os Eagles. Com White e Favre como superestrelas, o Packers foi sensacional em 1996, com uma campanha de 13 vitórias e 3 derrotas e a seed 1 da NFC. Nessa temporada, Green Bay teve o melhor ataque e a melhor defesa da NFL, com destaque para Brett Favre, eleito o MVP desse ano. Nos playoffs, o Packers vence Niners e Panthers com facilidade, avançando para o Super Bowl pela primeira vez desde 1967. Na grande final, Green Bay derrotou o New England Patriots de Bill Parcells para conquistar o seu 3º Super Bowl. O grande nome desse time era Brett Favre. Jogou 16 temporadas pelo Packers e é considerado um dos melhores quarterbacks a jogar na NFL. Ele era conhecido por ser um gunslinger, um jogador ousado na seleção de passes e com um braço espetacular, capaz de realizar lançamentos no fundo do campo com muita facilidade. Favre era muito talentoso e terminou sua carreira com 3 MVPs, além de ser crucial para o sucesso de Green Bay nos anos 90. Reggie White jogou 6 temporadas em Green Bay e foi muito dominante nesse período. Ele é reconhecido como o 2º melhor defensor de todos os tempos, atrás apenas de Lawrence Taylor. Ele era o ministro da defesa, um verdadeiro pesadelo para jogadores da linha ofensiva. Pelo Packers, White venceu o prêmio de melhor defensor da liga em 98 e teve um impacto tremendo pela equipe. Após a época de ouro dos anos 90, o Packers faz a transição de Brett Favre para Aaron Rodgers em 2008.
E Rodgers, a escolha de primeira rodada de 2005, assume a posição de quarterback 1 do time. Rodgers começou muito bem a sua carreira, lançando para 4.000 jardas em cada um dos 2 primeiros anos como titular. Em 2010, o Packers tinha uma grande defesa, com nomes talentosos como o cornerback Charles Woodson e o pass rusher Clay Matthews. Com uma boa defesa, Aaron Rodgers no comando e Mike McCarthy como head coach, o Packers avança aos playoffs de 2010 com um recorde de 10 vitórias e 6 derrotas. Na pós-temporada, Green Bay derrotou grandes adversários como Eagles, Falcons e o grande rival Chicago Bears para chegar ao Super Bowl. Na grande final, enfrentaram os Steelers de Big Ben Roethlisberger e os derrotaram por um placar de 31-25, conquistando o 4º Super Bowl da história da franquia. Aaron Rodgers foi simplesmente fantástico em seu tempo em Green Bay. Rodgers é reconhecido como um dos quarterbacks mais talentosos de todos os tempos, pelos seus belos passes e a capacidade de manipular os defensores dentro do pocket. Rodgers teve a missão de substituir um dos melhores QBs da história de Green Bay, mas na verdade conseguiu ser um quarterback ainda melhor do que Favre. Rodgers tem 4 MVPs em seu currículo e é considerado por muitos um dos 5 maiores quarterbacks da história da NFL. Com Starr, Favre e Rodgers, o Packers é uma das franquias mais respeitadas da NFL, com 13 títulos da NFL, incluindo 4 Super Bowls. Mesmo após 30 anos nas mãos de Favre e Rodgers como um dos principais quarterbacks da liga, o Packers parece ter mais um comandante para levar a equipe ao topo da NFL em Jordan Love. Jordan Love foi escolhido na primeira rodada de 2020, em uma pick que foi bastante criticada, pois Green Bay ainda tinha Rodgers como QB titular. Mas os Packers foram pacientes, deixaram Love no banco por 3 temporadas e o lapidaram para ser o novo quarterback da franquia após a era Rodgers. Love assumiu o comando no ano passado e foi um dos melhores quarterbacks da liga, especialmente na segunda parte da temporada, e tem tudo para levar o Packers a grandes vitórias nos próximos anos. O Packers entra em 2024 como um dos melhores times da NFC, com Jordan Love e o técnico Matt LaFleur no comando da equipe. Além disso, o time tem bons jogadores na defesa, como Kenny Clark, Jair Alexander e Xavier McKinney. Mas diz aí, torcedor do Packers, fala porque a galera tem que torcer para a franquia de Green Bay. Meu nome é Rafão Martins e eu vejo vocês já já.